O Titanic era um navio como nenhum outro. Era um símbolo dos sonhos, uma visão de algo grandioso e extraordinário. Antes de se tornar um lembrete trágico do que pode acontecer nas águas abertas, era apenas uma ideia, uma esperança, uma promessa. Foi uma prova do espírito humano, um lembrete de que podemos alcançar grandes coisas se trabalharmos juntos. Em abril de 1912, o mundo acreditava nisso, e é uma crença que ainda ressoa hoje. O início dos anos 1900 foi um momento de confiança, invenções ousadas e indústria próspera. Os trens roncavam entre os continentes, os telégrafos carregavam mensagens de cidades distantes, e o céu não era mais apenas para os pássaros. Eles também seriam nossos. Foi o amanhecer da era moderna. Glando de otimismo e encharcado de fuligem no vapor e sonhos da época, o Titanic foi construído não apenas como navio, mas como um símbolo de poder, luxo e progresso sem consequências. Era para ser o maior objeto em movimento já criado pelas mãos humanas. Imagine um palácio flutuante com salas de leitura com painéis de carvalho, lustres brilhantes e banheiros turcos. Era um navio tão grande e cuidadosamente projetado que muitos passageiros admitiram que haviam esquecido que estavam no mar. As grandes companhias de navegação eram como deuses competindo pela supremacia. White Star Line, Cunard e os outros estavam trabalhando duro para construir os navios mais rápidos, maiores e mais luxuosos. Era uma questão de orgulho nacional. E navios comerciais não eram apenas sobre transporte. Eles eram como anúncios flutuantes, mostrando o status das pessoas. Nesta arena de alto risco, ambas as obras de arte eram incrivelmente significativas. A linha White Star fez sua maior oferta por 3 navios de classe olímpica. Primeiro veio o majestoso Olímpico, depois seu navio irmão, que era ainda maior, mais elegante e mais glamouroso do que qualquer navio já visto. O nome do Titanic era ousado, não sofisticado, não modesto, uma homenagem aos poderosos titãs da mitologia grega. Era tão enorme que o Titanic era tão incrivelmente poderoso e majestoso que era quase impossível parar. Foi projetado em Belfast pela empresa de construção naval Harland e Wolff. Tinha mais de 880 pés de comprimento e 92 pés de largura. Tinha 9 decks e uma tonelagem bruta superior a 46 mil. Foi o maior objeto em movimento já construído pelas mãos humanas. Seu casco preto e tamanho imponente faziam parecer uma montanha saindo do mar. Suas 4 chaminés enormes, embora apenas 3 fossem funcionais, apontassem para o céu com seus pontos, mostrando a confiança da nova era dentro. Era como um palácio flutuante, seus primeiros alojamentos rivalizados com qualquer hotel de 5 estrelas em terra. Tinha salas de leitura, cafés fumantes e suítes tão luxuosos que tinham lugares de destaque separados. A Grand Staircase era a cereja no topo do bolo. Com sua estrutura de ferro distorcida e cúpula brilhante, parecia mais com algo de um conto de fadas. Na direção de terceira classe, as famílias de imigrantes não sonhavam com champanhe, mas de uma vida melhor, de trabalho, terra, de esperança. Eles viajaram não por luxo, mas para sobrevivência, abarrotados em decks mais baixos com beliches e móveis simples. Comida, mas também com músicas e ingressos emocionantes para uma nova vida em todo o mundo que as pessoas estavam realmente ansiosas. O mar é este mar, não é? Claro, havia o Atlântico, e certamente não foi gentil. A lagoa era vasta, indomável e em constante mudança. Em abril, o Atlântico Norte poderia ser vítreo, calmo ou escuro e turbulento, mas ninguém realmente prestou muita atenção. Eles disseram que o Titanic era praticamente inacessível. Seus designers não se gabaram diretamente disso, mas os jornais adoravam falar sobre isso. Ainda assim, a verdade permaneceu escondida atrás de seus compartimentos estanques e casco com fundo duplo. Foi construído com segurança em mente. Era moderno, forte e confiável. Em 10 de abril de 1912, sob o céu nublado de Southampton, o Titanic iniciou sua viagem inaugural. Flags voavam, bandas tocavam, comissários endireitavam gravatas e xícaras polidas. Uma jovem nação assistiu com orgulho quando seu navio mais magnífico se afastou de sua vaga na lenda. O mundo se inclinou para mais perto, curioso e cego. Ninguém sabia, e ninguém poderia saber. É uma pena que este belo navio, uma maravilha de engenharia e elegância humana, nunca chegue ao seu destino. Mas faz parte da história que todos conhecemos. O que muitos de nós nem sempre vemos é o mundo que ela deixou para trás. Ela nasceu em uma época em que o Titanic era um produto de sua época. Era uma época em que os ricos e pobres estavam muito distantes, quando a segurança R.
Hules não eram tão importantes quanto a ambição, e quando o luxo foi construído nas costas de pessoas que não eram vistas ou ouvidas. Ele navegou não apenas no mar, mas durante um momento da história humana, um momento de forte confiança, bela riqueza e certeza perigosa. Sua tragédia não foi apenas nas vidas perdidas. De uma maneira que era bonita e comovente, Titanic mostrou ao mundo que mesmo as criações mais magníficas não são imunes à passagem do tempo. Isso nos lembrou que, quando buscamos o progresso de maneira muito agressiva, corremos o risco de nos tornarmos arrogantes. E nos ensinou que o mar não se importa com nossos títulos ou desgaste formal. Durante sua vida breve, mas extraordinária, Titanic capturou os corações e a imaginação de uma geração inteira e continua a assombrar os sonhos daqueles que olham para trás em sua história. Sua história, Dear Dreamer, é muito sobre. É sobre esperança e tristeza, classe e coragem, design e propósito. É sobre a própria natureza do homem, construindo grandes coisas, acreditando que elas duram muito tempo e descobrindo que mesmo o aço mais forte pode quebrar no frio. Não começamos do final, mas desde o início, quando os rebites ainda estavam esfriando. Quando os grandes halls ainda cheiravam a verniz, quando os lustres ainda brilhavam no gás-liga, e quando o mar ainda não havia retirado o que o homem havia criado, nosso navio está esperando, como sua história, a criação do Titanic. Antes de beijar as ondas, ela vivia apenas na imaginação daqueles que sonhavam com ela. Ela foi esboçada em sussurros e sonhos em uma sala de reuniões sob gasolina, planos muito ambiciosos. Sua criação começou não como poesia, mas como um negócio. O cálculo frio das costelas de aço do capitalismo se uniu para criar um navio que se tornaria uma lenda. Tudo começou com uma rivalidade amigável no início dos anos 1900. A corrida pela rota transatlântica estava ligada. A linha britânica Cunard lançou 2 galgos elegantes do Ocean, a Lucania e a Mauritania. O maior concorrente da White Star Line, Cunard, foi rápido, elegante e bem-sucedido. Mas a linha White Star queria responder, e eles queriam fazê-lo rapidamente. Em vez de tentar superar o limite de velocidade, a linha White Star teria tamanho preferido, luxo e abundância absoluta. Então, em vez de apenas um navio, eles construíram 3 navios. E esses navios eram tão grandes e majestosos. O que eles poderiam fazer para conquistar o coração dos passageiros e jornais? J. Bruce Ismay, presidente da linha White Star, era um homem que amava coisas bonitas e grandes gestos. Ele acreditava que os navios eram mais do que apenas transporte, eles eram uma maneira de criar experiências. Ele imaginou que eles poderiam ser mundos flutuantes, onde aristocratas e magnatas poderiam viver em elegância enquanto atravessavam oceanos. Ele se juntou a Lord William Peary, chefe da empresa de construção naval Harland e Wolff em Belfast. Juntos, eles tiveram a ideia de um revestimento de classe olímpica, a primeira do gênero. Eles o nomearam o Titanic, depois dos britânicos. E assim, em 1908, os planos para o Titanic foram acionados, tornando sonhos realidade. Seu plano foi cuidadosamente desenvolvido e o resultado é um labirinto de IFS. O edifício é absolutamente enorme, é maior que 2 campos de futebol. É dividido em 16 compartimentos estanques, que é um recurso de segurança revolucionária. Pode transportar mais de 2.400 passageiros e mais de 900 membros da tripulação. Possui quadras de squash, elevadores elétricos, uma piscina no mar e uma grande escada que se parece com um paraíso com grades. A construção deste belo navio começou em 31 de março de 1909, nos estaleiros Harland e Wolff em Belfast, Irlanda. A cidade estava cheia de indústria. Quase 15.000 pessoas trabalhadoras trabalhavam no Titanic e em seu navio irmão, o Olímpico. Essas pessoas são frequentemente negligenciadas no glamour dos salões de primeira classe. Os soldadores, rebitadores, carpinteiros e engenheiros trabalharam com mãos calmas e dedos empolgados. Eles escalaram andaimes, balançaram martelos e empurraram aço. Muitos ficaram feridos, mas não deixaram isso detê-los. Alguns dos trabalhadores faleceram, mas seu trabalho duro e dedicação foram essenciais na criação da lenda. O esqueleto do navio emergiu gradualmente da rampa, lembrando uma criatura mítica subindo das profundezas. Seu quadro foi mantido com segurança por um grande portal, o Portal de Harold, criado especificamente para os Olímpicos e Titanic. Essa estrutura majestosa se elevava sobre a cidade, tornando-se o novo símbolo do horizonte. Meninos aproveitaram a chance de dar uma olhada, enquanto os poetas estavam na chuva, movidos pela beleza de tudo. A construção do Titanic foi um trabalho de amor, levando mais de 2 anos para dar vida a este grande navio.
Seus rebites foram cuidadosamente martelados à mão, milhares deles segurando pratos de aço tão grossos quanto o peito de um homem. Os motores eram as verdadeiras estrelas do show, apresentando 2 enormes motores a vapor e uma turbina central, cada uma alimentada por 29 caldeiras e 159 fornos a carvão abaixo dos decks. No calor insuportável abaixo do convés, Stokes trabalhou incansavelmente, empurrando a hora do carvão após a hora para manter os motores do Titanic ronronando. É interessante pensar que os interiores do Titanic começaram a florescer com luxo inimaginável. Harland e Wolff até contrataram designers de interiores para que isso aconteça. Os primeiros salões dos mestres do Titanic ecoaram os estilos do Palácio de Versalhes, com madeira bonita, tapetes rosa, vidro com chumbo, cadeiras de veludo e arandelas douradas. Em 31 de maio de 1911, o Titanic foi lançado não por causa da glória, mas simplesmente por uma questão de água. Mais de 100 mil pessoas se reuniram em Belfast para assistir seu casco deslizar para fora da rampa de rampa em apenas 62 segundos, dirigido pelo motorista de um navio. Gravidade e orações para que nenhum champanhe quebrou no arco. White Star escolheu a dignidade, e foi um momento bonito. O navio era uma concha oca naquele momento, sem motores ou interiores, mas a multidão rugiu. Já era magnífico. Demorou mais 10 meses para equipá-lo, e os fios foram colocados dentro, pintados e trazidos à vida. Ela era a própria perfeição. Durante esse período, sua reputação cresceu e os jornais imprimiram seus esboços. A sociedade sussurrou sobre suas salas de jantar e salas de fumantes, e os ingressos começaram a ser vendidos atrás dela. As pessoas que sabiam o que estava acontecendo em sua vida ficavam em silêncio, nenhuma delas dizendo nada. Eu sabia que eles tinham acabado de criar uma das melhores histórias da história. Entre as pessoas por trás da criação do Titanic estava o brilhante, mas condenado a Thomas Andrews. Ele era o designer do navio. Ele era meticuloso e respeitado pela tripulação e pelos trabalhadores. Ele supervisionou pessoalmente a construção, caminhando nos decks com notas na mão, verificando todos os detalhes. Ele conhecia todo o rebite, todo o corredor, todo o sistema de segurança quando o Titanic navegava. No início de 1912, Andrews estava pronto para partir com ela como seu guardião. Fiquei tão empolgado por organizar a primeira viagem do Titanic, que levaria de Southampton a Nova York, passando por Cherbourg e Queenstown. Eu mal podia esperar para ver as pessoas incríveis que estariam a bordo, a elite entre elite, magnatas dos negócios, aristocratas, artistas e imigrantes. Seria uma jornada tão cheia de histórias, sonhos, segredos e surpresas. É difícil acreditar que o Titanic terminou em tragédia. Quando foi criado, foi a melhor coisa que poderíamos construir, mas tinha todas as falhas das pessoas que a construíram. A solução foi reduzir o número de botes salva-vidas para preservar a estética. Eles acreditavam que era grande demais para decepcionar a confiança que havia sido depositada nela. A pessoa experimentada. Depois de conquistar a natureza, o mar ligará e tudo será testado. Mas isso depois. Enquanto ela fica brilhante na doca, suas hélices brilhando, seus tapetes cobertos, não há marcas no casco, o sal é intocado e o nome Titanic é sussurrado como um feitiço. O sonho está pronto, como o mar, sua beleza. Quando o Titanic apareceu pela primeira vez, deslizou para fora dos estaleiros de Belfast. Totalmente equipado e brilhando como uma fera mítica forjada de aço, o mundo prendeu a respiração. Era um navio incomum, um palácio, uma declaração, um espelho da sociedade. Coberto de rebites e luxo, tinha 882 pés, 9 polegadas de comprimento, quase 3 campos de futebol colocados de ponta a ponta. No ponto mais largo, era impressionante a 92 pés de quilha ao topo da chaminés, tornando-a tão alta quanto um edifício de 11 andares. Com uma tonelagem bruta de mais de 46 mil, foi o maior objeto em movimento já construído na época. Quando as pessoas viram ancoradas pela primeira vez, elas a descreveram não como um navio, mas como algo de outro mundo, o que é totalmente compreensível. Um gigante mecânico, vamos dar um passeio juntos, meu querido sonhador. Seu casco foi pintado de um preto profundo e rico que se estendia até onde os olhos podiam ver diante de você. Os decks superiores brilhavam com tinta branca fresca e uma faixa de ouro brilhante correu ao longo da borda, pegando os raios do sol a cada passo. O movimento gentil e rítmico da maré e os 4 grandes, impondo-se, imnês, de pé alto como as torres de uma catedral contra o céu, cria uma visão de tirar o fôlego. Enquanto apenas 3 das chaminés foram realmente usadas, a quarta era puramente para mostrar.
Às vezes, você cria coisas não apenas para o seu propósito prático, mas para a beleza que eles trazem para o mundo. O Titanic era um lindo navio. O topo do navio recebeu o nome de seus decks, escritos em cartas do barco salva-vidas mais alto. Cada baralho tinha seu próprio propósito e sua própria história, dependendo de quem você era. Você era e o que você poderia pagar. O convés do barco era um habitat de barcos salva-vidas. Não havia muitos deles, mas vamos chegar a isso mais tarde. Os passageiros passeavam aqui ao ar livre, o vento do mar soprando os cabelos. Os sons distantes de um quarteto de cordas flutuavam das profundezas, e abaixo deles era um deck proeminente amado pelos passageiros de primeira classe por sua elegância e ar fresco. Você pode passear sob a grade branca brilhante e admirar o horizonte sem misturar muito com a outra metade da multidão. Os interiores eram ainda mais impressionantes. Quando você entrou no primeiro andar, você se encontrou em uma grande escada que era lendária, em espiral em vários decks, como algo de um conto de fadas. Foi feito de carvalho polido e coberto com uma cúpula de vitral. Por trás disso, você pode apreciar a vista. Observamos um relógio esculpido com figuras alegóricas. O tempo passou lentamente sob o relógio, e figuras de honra e glória enfeitaram o espaço. Os amantes pararam, os milionários ajustaram suas pérolas e as filhas de duques riram em suas luvas. A escada era mais do que apenas uma passagem, foi uma performance. As salas de primeira classe do Titanic eram mais luxuosas do que muitos hotéis em terra. Havia suítes de luxo com varandas privadas, salas de jantar requintadas com roupas de cama brancas de neve e talheres brilhantes. Imagine-se em um café parisiense. Os móveis de Vimy e as palmas das mãos fazem parecer que você está em uma sala de estar aconchegante. Existe até uma quadra de abóbora, uma barbearia e um banho turco. E não vamos esquecer a sala de jantar de primeira classe que ocupa quase toda a largura do navio. É decorado com colunas, equipado com lustres de cristal e capaz de acomodar mais de 500 convidados no esplendor eduardiano. O que poderia ser melhor do que um jantar de 10 pratos servido todas as noites com iguarias, como ostras, foie gras e javali? O cardápio era como a poesia em movimento, e os passageiros jantavam como a realeza. É triste ver o deslizamento de qualidade e o luxo da próxima geração sendo reduzida. O QG havia desaparecido, mas não muito. Ainda assim, os passageiros de primeira classe desfrutavam de cabines espaçosas, bibliotecas, salas de música e refeições requintadas. A segunda classe do Titanic era frequentemente comparada à primeira classe em outros revestimentos. Era um lugar para professores, clero, comerciantes e pessoas respeitáveis que eram um pouco humildes demais para os mordomos. E depois havia a terceira classe. A terceira classe no Titanic era frequentemente lembrada como apertada e triste, mas era realmente bastante decente para a época. As cabines podiam acomodar 2 a 6 passageiros e tinham camas de verdade, água corrente e áreas de jantar compartilhadas. Os passageiros de terceira classe eram principalmente imigrantes, e provavelmente tiveram muito mais dificuldade. Com corações cheios de alegria e uma sensação de antecipação, eles se mudaram para a música com um senso de excitação. Os passageiros de terceira classe estavam desfrutando de refeições saudáveis, como ensopados e pão, e ansiosos por Nova York, como prometido. No entanto, houve uma grande diferença entre as classes. A terceira classe foi fisicamente separada da primeira classe por portões trancados e patrulhas da tripulação. Os passageiros de primeira classe tinham canis de cachorro, enquanto os passageiros de terceira classe não eram permitidos nos decks superiores. Até as cadeiras de convés do Titanic foram projetadas com diferentes classes em mente. Era uma sociedade dentro de si, construída sobre uma hierarquia. Quanto mais aço você tinha, mais rico era e mais céu você tinha embaixo. No coração do navio, você tinha alma mecânica, suas salas de máquinas, salas de caldeiras e câmaras de turbinas formando um mundo de calor abrasador e ruído incessante. Um grupo dedicado de stalkers trabalhadores trabalhava sem camisa na barriga ardente do navio, empurrando toneladas de carvão com mãos firmes. Seus esforços trouxeram o navio à vida, enquanto eles se afastavam da hora após a hora, aumentando o vapor para impulsioná-lo pelo mar. E do deck? Orlok é um local para transportar correio e, sim, um armazenamento a frio para alimentos perecíveis. O Titanic carregava milhões de cartas, caixas de champanhe, um carro Renault e até uma múmia egípcia.
Alguns dizem que foi amaldiçoado, mas vamos economizar isso nas histórias de fantasmas noturnas. Tudo sobre o Titanic, desde suas balaustradas ornamentadas até suas maçanetas polidas de latão, falou de uma missão especial para ser a melhor, para ser a maior, para ser a joia mais brilhante da coroa da linha de estrelas brancas. E por alguns dias, foi. Então se tornou um cemitério. Era um palácio, mas desmoronou. Reuniu as pessoas rindo de pedras de freio, dançando em salas de jantar, cochilando em barracas de convés com romances em suas mãos. Era lindo e, como estamos em nossos sonhos, passeando por esses corredores vazios, ainda podemos sentir essa beleza. Ainda podemos ouvir o eco dos sapatos polidos nos ladrilhos, a talhada das xícaras de chá e o barulho distante das teclas de piano do Titanic. Sua imagem, olhar, design e elegância impossível sempre estarão conosco. A tripulação e os passageiros eram magníficos, mas o Titanic não conseguia navegar sozinha. Apesar de toda sua grandeza de aço e corredores cheios de gás, ela não era nada sem as pessoas que a encheram por mais de 2 anos. Em abril de 1912, 200 almas embarcaram. Alguns estavam embrulhados em peles, enquanto outros tinham todas as suas esperanças enfiadas em um tronco maltratado. A história do navio é a história deles. É uma história de risadas, escolhas, sonhos e destinos. Vamos encontrá-los agora, não como estatísticas. E quanto ao seu batimento cardíaco? A equipe do Titanic era composta por cerca de 900 pessoas. Eles vieram de todo o Reino Unido e da Irlanda. Muitos deles haviam trabalhado em seu navio irmão, o Olímpico. Eles eram marinheiros experientes, administradores, engenheiros, cozinheiros e motores de carvão. Alguns eram profissionais orgulhosos. Outros estavam desesperados pelo trabalho. É difícil imaginar que alguém poderia saber que essa seria sua última viagem. O capitão Edward John Smith estava no comando, e ele era um excelente oficial da linha White Star. Ele era frequentemente chamado de Capitão do Milionário porque ele era tão popular entre os passageiros ricos. Ele tinha uma barba espessa e um comportamento calmo e paternal. Smith havia o capitão de muitas viagens antes de Titanic ser o último. Ele se aposentou com uma grande despedida do maior de todos os tempos. O navio da época em Destiny, é claro. Havia outros planos e ele teve o apoio do assistente sênior Henry Wilde, o primeiro assistente William Murdoch, o segundo assistente Charles Lola e o terceiro companheiro Herbert Pitman. Esses eram nomes que mais tarde seriam pronunciados com admiração, argumento e desgosto. Murdoch é lembrado com carinho por lançar botes salva-vidas, e alguns relatórios dizem que ele cometeu suicídio. O bravo Lola sobreviveu e passou a servir nas 2 guerras mundiais, onde o frio Atlântico foi sempre assombrado por marinheiros, stockers e aparadores. Os stockers trabalhadores foram as pessoas que mantinham os motores em chamas, os decks limpos e os botes salva-vidas prontos. Os jovens bellboys, alguns de 14 anos, estavam ansiosos para ajudar. A talentosa orquestra Titanic, liderada pela incrível Wallace Hartley, foi contratada não apenas para entretenimento, mas também para criar uma atmosfera de classe e calma. O desempenho deles na noite final do navio é realmente uma memória duradoura. Caro mordomo, você era os heróis desconhecidos do Titanic. Você era o vínculo entre a grandeza do navio e os convidados que você recebeu a bordo. Você poliu pratos de câmara e talheres, para que os convidados se sintam à vontade. Você conhecia o navio como a parte de trás da sua mão. Você conhecia todo o corredor rangente e todos os segredos. Muitos de vocês caíram com o navio. Segundo a lenda, você não embarcou no Titanic. Mas você se sentou na folha de pagamento por orgulho do lugar. Você se tornou heróis, passageiros de primeira classe do Titanic. C. A lista parece como quem é quem em 1912. Magnatas de negócios, aristocratas, os ricos e famosos tinham as cabines mais incríveis. Era como uma pequena fatia do grande mundo lá em cima. E no topo da pilha não era outro senão John Jacob Astor. Ele era um dos homens mais ricos do mundo e estava voltando de uma viagem ao Egito com sua noiva muito mais jovem, Melina Astor. Ele era um verdadeiro encantador. Ele era um amor e era tão amado. Se Isidore e Ida Strauss, os coproprietários da Macy's na cidade de Nova York, estivessem lá, o bulldog deles não teria sobrevivido se estivesse grávida. As pessoas mais velhas ficaram emocionadas quando receberam um lugar em um barco salva-vidas, mas Ida se recusou a deixar o marido. Moramos juntos por muitos anos, onde quer que estivéssemos. Não importa para onde você vá, eu vou com você, minha querida.
Eles foram vistos pela última vez sentados lado a lado nas cadeiras do convés enquanto o navio afundava sob as ondas. Havia Benjamin Guggenheim, viajando com seu amado, que, como você sabe, se transformou em um terno noturno quando o navio estava afundando. Ele disse: "Estamos todos vestidos e prontos para descer, como cavalheiros, e esperamos que você se junte a nós." Sua riqueza tornou-se pesada no Dark. Conta do desastre. Edith Russell, jornalista da moda, tinha um coração a coração com o padre Thomas Billis, um padre católico. Ela pediu que ele considerasse ficar no navio para oferecer absolvição aos passageiros que estavam orando antes da chegada do navio. Ele recusou graciosamente, preferindo ficar e continuar seu ministério. O fim. Eles podem não ter lustres, mas se tinham. Os passageiros de terceira classe eram o coração e a alma do Titanic. Mais de 700 deles embarcaram com esperança e pão em suas sacolas. Meninas da fazenda irlandesa, carpinteiros suecos, comerciantes sírios, crianças com pés descalços e olhos arregalados de admiração. Eles vieram de toda a Inglaterra, Irlanda, Itália, Polônia e Líbano. Suas línguas encheram os corredores como uma canção de ninar de saudade. Alguns nunca viram um cano de água na sala, algumas pessoas nunca deixaram sua aldeia. Para eles, o Titanic era mais do que apenas um navio, era uma linha de vida. Infelizmente, muitos deles estavam no fundo física e socialmente, e nem sabiam como fazer isso. Vamos falar sobre o portão do convés do barco. Quando o alarme soou, a equipe não prestou atenção aos passageiros que se trancaram dentro. Eles esperaram por instruções que nunca vieram. Infelizmente, muitos dos passageiros de terceira classe sobreviveram. Mas suas histórias ainda estão conosco. Lembramos da jovem Anne Moore, viajando com seus irmãos para uma nova vida na América. Lembramos da família Godwin, que teve 6 filhos, mas, infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Também lembramos de Elsie Baverman, um sufragista que sobreviveu e mais tarde lutou pelos direitos das mulheres no parlamento. Existem tantos nomes que devemos lembrar. O Titanic era como uma cidade flutuante, um mundo minúsculo onde pessoas de todas as classes diferentes se uniram. Em seus decks, a vida e os destinos das pessoas estavam entrelaçados. Do topo do navio até a sala da caldeira, todos tiveram um papel. As pessoas a bordo do Titanic fizeram subir, e seu aço continua sendo uma prova de seu espírito. E com eles vieram as vozes, as escolhas que eles fizeram, as letras de amor sem graça e as canções de ninar que cantaram enquanto dormiam. Eles são a razão pela qual nos lembramos, a razão pela qual o Titanic nunca afundou em sua fatídica jornada. Em 10 de abril de 1912, sob um céu cinzento em Southampton, Inglaterra, 2.240 sus embarcou no navio mais comentado da Terra. A bagagem foi levantada suavemente, baús abalada e os pássaros voaram quando o gigante se mexia, sua voz, seu motor e seu coração acordou. Ela ganhou vida e as docas zumbiam de emoção. Passageiros da primeira aula chegaram em carruagens, ladeadas por carregadores e AIDS, seus baús marcados com ouro. Os convidados da segunda classe se reuniram com um grande número de convidados. Foi um pouco menos caótico, mas tão emocionante. Famílias de terceira classe se reuniram em grupos, seus olhos brilhantes com antecipação e seus corações correndo. Não havia música ou grande despedida, apenas o ar refrescante do mar e a partida imponente do navio. O mundo inteiro achou que o Titanic era intocável e partiu de Southampton para Nova York, fazendo paradas em Cherbourg, França e Queenstown, agora a ilha de Cove. Era um caminho bem trilhado em todo o Atlântico, mas desta vez parecia diferente. Parecia maior e mais ousado, como uma jornada para os 12 anos. Quando o Titanic se afastou do nascimento, seus motores pulsavam, seus canos exalavam e ela se moveu lentamente, imperiosamente. Ela era tão grande que seu movimento causou uma sucção forte o suficiente para arrancar as linhas de amarração do destroyer próximo Nova York. Felizmente, o Nova York foi lançado antes que uma colisão pudesse ocorrer. A jornada começou. Era um sinal peculiar, que a maioria das pessoas não percebeu até 18h30. Chegando a Sherbrooke, 274 passageiros embarcaram em um navio chamado Nômade Tráfego. O Titanic era muito grande para atracar, então eles enviaram esses barcos menores para trazer passageiros para o navio principal. Entre eles estavam milionários e artistas vestidos com peles e penas. Eles eram radiantes com orgulho enquanto entravam nesse momento da história. Na manhã seguinte, 11 de abril, o Titanic chegou a Queenstown. Foi um dia especial para os 120 passageiros que embarcaram no navio naquele dia.
Eles estavam esperançosos, animados e prontos para começar suas novas vidas. Eles agarraram seus sonhos e os bilhetes de papel dobrados para os quais acenaram a Deus. Eles estavam deixando suas famílias e as terras que sempre conheciam para trás. Eles estavam prontos para começar uma nova aventura. O navio deixou a costa às 13h30. O Titanic virou-se para o oeste e entrou na vasta extensão aberta do Atlântico. Quando a jornada começou, o navio ainda era o mundo flutuante que havia sido nos últimos 4 dias. Uma rotina diária calma. O mar estava calmo e o céu estava principalmente claro. Ela se moveu pela água como um sonho, a uma velocidade média de 21 nós, cerca de 24 milhas por hora. Simonicamente, constante e orgulhosamente, a vida no navio era elegante. Como em Paris no hotel, as mulheres bebiam chá sob tetos dourados, discutindo a literatura e as últimas tendências da moda. Os homens jogavam cartas, charutos defumados em cadeiras de mogno e fizeram caminhadas rápidas no convés do passeio para justificar sua próxima ajuda do L'Orange Dac. O navio estava zumbindo com riqueza. A sala de jantar estava cheia de alegria e talheres. As pessoas estavam se divertindo, e o ar estava cheio de sussurros de competição divertida e amigável. Na segunda classe, todos estavam desfrutando de seu próprio mundo de conforto. Eles estavam se divertindo jogando jogos de tabuleiro, lendo na biblioteca e escrevendo cartas em envelopes em relevo. Eles estavam orgulhosos dos confortos da segunda classe, que, embora não fossem luxuosos, eram confortáveis. Eles também estavam orgulhosos da energia da terceira classe, onde as famílias compartilhavam refeições, cantavam canções, dançavam ao som de um violino e faziam novas amizades. Crianças de diferentes idades e famílias da mesma idade compartilhavam sua própria comida, cantavam canções e dançavam ao som de línguas e culturas. Os jovens estavam rindo e fumando nos decks mais baixos, sonhando com sua nova vida na América. Eles podem não estar vestidos elegantemente, mas estavam cheios de alegria. Estava lotado, mas havia calor, humanidade e esperança. Enquanto o Titanic acelera oeste, o céu permaneceu sereno. O oceano brilhava durante o dia e esticou escuro e sem fim à noite. Em 14 de abril, em Voskresene, os passageiros acordaram de um dia incomumente claro. Os cultos da igreja foram realizados e o ar parecia um pouco fresco. Ele disse que o mar parecia tão calmo quanto o vidro. Até agora, o Titanic havia recebido vários avisos sobre icebergs de outros navios na área de 900 milhas náuticas. Naquele dia, a coronia gentilmente informa a todos que pode haver gelo a caminho. Mais tarde, Titanic, Báltico, Californiano e Msaba também enviaram avisos úteis. Essas mensagens foram enviadas para a ponte, mas não pareciam urgentes na época. O navio era moderno, a noite estava calma, os avisos foram observados e arquivados, e o capitão Smith corrigiu um pouco o curso. Mas o navio não diminuiu a velocidade, o que é realmente surpreendente quando você pensa sobre isso. Em 1912, os icebergs eram uma visão comum, e os navios costumavam colidir com eles. Mas o Titanic foi projetado para ser quase invulnerável. Tinha compartimentos estanques e já estava um dia atrás do cronograma. E Prestige foi o último. Na tarde de 14 de abril, o clima estava alegre. Os passageiros estavam saboreando seu último dia inteiro no mar. Eles planejaram fazer alguns exercícios de lançamento, mas acabaram cancelando-os. Alguns pensaram que não era necessário, enquanto outros simplesmente não queriam perturbar os convidados. Em vez disso, eles tinham uma banda tocando no convés, tiraram algumas fotos. Quando o sol se pôs, a cozinha estava cheia de atividades enquanto os clientes de primeira classe se preparavam para um jantar especial. Eles colocaram copos de champanhe enquanto desfrutavam de uma deliciosa propagação, incluindo lagosta, pato, geleia gourmet e doces franceses. Enquanto isso, os clientes de segunda e terceira classe tiveram uma refeição mais modesta, com torta caseira, carne de porco frita e batatas cozidas. Estou tão feliz em saber que o clima ainda estava satisfeito. Às 21 horas, o Titanic estava deslizando pelas águas geladas sob um céu bonito e iluminado. O Atlântico estava o mais calmo possível no quarto de Maroney, com estrelas, sem lua e sem vento. Jack Phillips e os operadores de rádio de Harold estavam ocupados no bridas no Titanic, cuidando das mensagens que espalharam a sala. Principalmente, esses eram telegramas de passageiros que desejam alertar outros de gelo. Mas essas mensagens foram perdidas na comoção acima, onde os loucouts Frederick Fleet e Reginald Lee espiaram a escuridão para o perigo.
Eles não tinham binóculos, e a chave do armário havia sido extraviada em Southampton. Mas abaixo, tudo era normal e pacífico. Os passageiros foram para a cama, alguns ficaram para jogar cartas, os amantes se beijaram no convés e as crianças estavam cobertas de cobertores. O navio deslizou a noite toda com elegância e confiança silenciosa, cortando as ondas com facilidade. 16 horas. Tempos, iceberg à frente. No domingo, 14 de abril de 1912, pouco antes da meia-noite, os destroços do navio de resgate foram encontrados, e o Atlântico estava incomumente calmo. Não havia ondas ou vento, apenas um oceano vítreo refletindo 1 milhão de estrelas. A sombra silenciosa e desajeitada do Titanic estava saindo para o oeste com mais de 22 nós no ninho de Crow. A noite estava clara, mas o iceberg estava à frente, escondido na escuridão sem lua. Então, como um fantasma, uma massa de gelo apareceu, elevando-se silenciosamente. A frota soou um sinal de aviso 3 vezes. O iceberg estava diretamente à frente. A ponte respondeu instantaneamente. O primeiro oficial Murdoch deu comando para estibordo, e os telegrafistas gritaram nas salas de máquinas sob Fuller. O Titanic era enorme e a física era brutal. Ela se virou, mas não rápido o suficiente às 23h40. Um pedacinho de gelo a escovou do lado direito. Não foi um golpe direto, e não a dividiu ao meio. Mas deixou um longo e triste corte abaixo da linha d'água. O gelo rompeu 5 compartimentos. O Titanic foi construído para que pudesse permanecer à tona com 4, mas afundou com 5. A matemática era simples. Tudo estava calmo no convés. O estridente foi um choque fraco e quase imperceptível. Os passageiros se mexeram, mas não entraram em pânico. Alguns se vestiram e saíram no convés. Lá fora, alguém decidiu voltar para a cama nos correios para resolver as coisas. Enquanto isso, nas salas da caldeira, sacos de cartas flutuavam na água ascendente. As pessoas trabalhavam incansavelmente, até a cintura na água, enquanto o Oceano Atlântico inundava o navio. O navio começou a listar um pouco, e seu arco quase afundou. Como Thomas Andrews, o principal designer do Titanic, e um passageiro, se aproximou furtivamente do mar, ele foi um dos primeiros a perceber que estava passando de compartimento para compartimento. À meia-noite, ele sabia que o navio afundaria em menos de 2 horas. O capitão Edward Smith, chocado, mas coletado, ordenou que os botes salva-vidas fossem abertos. A equipe nunca praticou evacuação real, e muitos nem sabiam o que fazer. Eles sabiam quantas pessoas cada barco salva-vidas poderia segurar. Às 12h05, o primeiro CQD foi enviado rapidamente. Alguns minutos depois, eles adicionaram uma mensagem de que os botes salva-vidas poderiam usar o SOS. Foi a primeira vez que eles usaram em uma emergência real. Os operadores de rádio Titanic Jack Phillips e Harold Bride trabalharam incansavelmente, enviando sinais de angústia para qualquer navio dentro do alcance. Os Carpathia responderam, dizendo que estava a 88 quilômetros de distância e se movendo o mais rápido possível, mas levaria mais de 4 horas para alcançá-los. Eles não tiveram 4 horas. O Titanic tinha 20 botes salva-vidas, QW, o suficiente para cerca de metade das pessoas a bordo. Isso não era incomum na época. Os regulamentos foram baseados na tonelagem e não nos números de passageiros. Os botes salva-vidas deveriam ser usados para transferir pessoas para navios de resgate próximos, não para uma evacuação em grande escala às 12h25. O primeiro barco salva-vidas, número 7, foi lançado e tinha espaço para 65 pessoas. Partiu com 28 pessoas a bordo. Algumas pessoas não queriam deixar o navio, o que acharam que era seguro. Eles pensaram que era mais seguro ficar no convés brilhante do que sentar em um pequeno barco de madeira no Mar Negro. A tripulação recebeu ordens para seguir as instruções. O protocolo diz que mulheres e crianças devem ir primeiro. Mas algumas pessoas interpretaram isso como algo que apenas mulheres e crianças deveriam fazer. Com o passar do tempo, os membros da tripulação ficaram cada vez mais confusos e assustados. A situação se tornou cada vez mais séria. O arco caiu mais baixo e a água derramou pelas vigias abertas. Alguns passageiros começaram a entrar em pânico, enquanto outros ainda se recusavam a acreditar. Andrews andou pelo navio, mantendo a calma enquanto pediu às pessoas que vestissem jaquetas salva-vidas e continuassem no convés. Senhoras, você deve pegar tudo que puder na forma de roupas e ficar no convés imediatamente, disse ele. Ei, eu entendi totalmente,
O tempo é essencial aqui. Você está em um lugar difícil, mas estou aqui para ajudar. Vamos descobrir isso juntos. Você não tem muito tempo e eu entendo isso. Mas se você vier agora, podemos trabalhar juntos e prometo que valerá a pena. Estou preocupado que ele não tenha conseguido chegar à última hora às 13h30. O rolo do Titanic era severo, a popa estava subindo e a música continuou tocando. Sim, a banda ficou. Wallace Hartley e seus colegas músicos tocaram depois dele, acalmando o caos com uma melodia, abaixando barco após o barco. Alguns mal estavam preenchidos, outros foram cheios de capacidade e outros capsizaram na confusão. Os passageiros de direção foram retidos por portões trancados e barreiras linguísticas. Muitas pessoas estavam tendo dificuldade em alcançar os decks superiores, e algumas pessoas nunca chegaram na última hora. Murdoch e Lola trabalharam muito para lançar todos os barcos restantes. O capitão Smith atravessou a ponte sem dizer uma palavra, deu suas ordens finais e depois desapareceu na lenda. Algumas pessoas dizem que ele voltou ao comando, enquanto outras dizem que ele pulou no mar. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas foi às 2h da manhã. Era uma cena tranquila, com apenas alguns barcos e centenas de pessoas ainda a bordo. Às 2h18 da manhã, as luzes piscavam, fornecendo um pouco de calor e luz na escuridão. O navio gemeu e houve um acidente alto. Então, o Titanic explodiu no mar. Duas formas escuras da popa subiram contra as estrelas. Eles começaram a deslizar para os gritos que encheram a noite às 2h20 da manhã. Os últimos destroços do Titanic desapareceram sob as ondas, e mais de 1.500 pessoas estavam lutando para respirar na água. A temperatura estava fria a -2 °C, 28 graus Fahrenheit, por vários minutos. A maioria estava inconsciente por um tempo e, infelizmente, a maioria deles não conseguiu. Os botes salva-vidas, a apenas algumas dezenas de metros de distância, ficaram em silêncio. Felizmente, um barco salva-vidas, 14, liderado pelo policial Harold Love, voltou a procurar sobreviventes. Felizmente, eles encontraram 4 pessoas que ainda estavam vivas. Infelizmente, um deles faleceu mais tarde. Agora, estava estranhamente tranquilo, com apenas o som de ondas batendo na costa e as estrelas brilhando nas 4h da manhã. Felizmente, as luzes de Carpathia perfuraram a escuridão. Ela pegou 706 sobreviventes e os botes salva-vidas nadaram para ela. Era uma cena de coração emocionante. As mães agarraram crianças, homens com rostos pálidos, sapatos faltando, camisola congeladas. O capitão Arthur Rostron, do Carpathia, fez maravilhas, dobrando sua tripulação, limpando cabines e transformando seu navio em um hospital flutuante. Os sobreviventes embarcaram como se nunca tivessem sido vistos antes. Ei, apenas um lembrete amigável de que o Titanic restou às 8h50 da manhã. Quando os Carpathia se viraram e se dirigiram para Nova York, o último barco salva-vidas foi içado a bordo. É de partir o coração pensar que tudo que restava do navio era mala, cadeiras de convés, um cilindro giratório e os sonhos de 1000 almas. O acidente não foi apenas o som do aço que atingiu o gelo, foi também o som da confiança e da quebra da fé, de um século acordando e uma investigação começando. Em 15 de abril de 1912, o Titanic afundou. E ondas, deixando um mundo de luto. As pessoas ficaram se recuperando do choque, imaginando como essa tragédia poderia ter acontecido, onde estavam os botes salva-vidas e quem era o culpado. As respostas públicas desejadas, não poesia. Apenas dias após o desastre, o navio mais luxuoso do mundo se tornou o caso judicial mais urgente do mundo, com uma investigação americana em andamento mesmo antes de os Carpathia chegarem a Nova York. New York, os Estados Unidos, lançaram uma investigação. William Alden Smith, um homem de Michigan com amor à atenção do público e absolutamente zero experiência com a lei do mar, foi o promotor principal. Ele pode ter falta de nuances marítimas, mas mais do que compensou com sua paixão em descobrir o que aconteceu. Em 19 de abril de 1912, apenas 4 dias após o naufrágio, a investigação do Senado dos Estados Unidos começou. Ocorreu nos grandes corredores do Waldorf Astoria e, mais tarde, em Washington, D.C., 82 testemunhas foram chamadas ao longo de 18 dias. Isso incluiu oficiais sobreviventes e membros da tripulação, bem como Bruce S.M., o diretor administrativo da White Star Line. O Sr. Inchincable também foi chamado para o stand. A imprensa estava muito interessada em sua história, e eles o colocaram sob o microscópio. Eles até o rasgaram para fragmentos, perguntando:
Por que o homem que construiu o navio não se abaixou com ele? Eles tinham alguns sentimentos fortes sobre ele. Alguns pensaram que ele era um covarde, enquanto outros o viram como um homem que faria o que qualquer outra pessoa faria na mesma situação. Estende. Ele se mexeu sob as luzes duras e questões difíceis, tentando defender decisões que agora pareciam cheias de perdas. A investigação revelou várias falhas-chave. Os botes salva-vidas de Titanic mantiveram mais de 1.100 pessoas. Isso não era ilegal, estava de acordo com os regulamentos de segurança desatualizados. Foi um acidente trágico, e é difícil compreender como as coisas deram tão errado. O Titanic navegou a toda velocidade pelas águas geladas, e é de partir o coração pensar que eles não receberam nenhum aviso. Os binóculos de vigia do iceberg estavam trancados, para que a equipe não pudesse ver o que estava acontecendo. A evacuação não foi possível porque a equipe não sabia como abaixar os barcos, e muitos passageiros não tinham o equipamento certo. Isso causou o caos, e muitas pessoas morreram. É difícil acreditar que os passageiros de terceira classe tinham pouca ou nenhuma chance de sobrevivência. O comitê do Senado foi bastante descontraído. Eles disseram algumas palavras fortes, mas nada muito sério. Eles disseram que as recomendações foram feitas, mas ninguém foi preso ou perdeu o emprego. Nenhuma acusação criminal foi apresentada. Ele sentiu que a justiça era mais uma palestra depois da escola. O relatório final, publicado em 28 de maio de 1912, explicou que o acidente aconteceu porque o navio estava indo rápido demais e a equipe não seguiu os avisos de gelo. Isso era óbvio para o senador, mas o público precisava ouvir isso. Essas audiências foram realmente importantes porque ajudaram as pessoas a lidar com a tragédia. Aprendemos que o mito do Titanic estava quebrado e que havia pessoas envolvidas que poderiam ter sido ajudadas se as coisas tivessem sido diferentes. Erros e o preço do orgulho. A investigação britânica, que os americanos não podiam superar, levaram o Reino Unido a iniciar sua própria investigação em 2 de maio de 1912, na sala de treinamento escocesa de Londres. Foi liderado por Lord Mersey, um advogado com bigode forte e um desinteresse ainda mais forte no absurdo. Esta investigação durou 36 dias e envolveu entrevistar mais de 100 testemunhas. Incluía sobreviventes dos construtores de navios, tripulação e funcionários. Era muito mais técnico do que seu primo americano, investigando profundamente a construção, os regulamentos marítimos e a logística. Botes salva-vidas. Mais uma vez, as mesmas verdades sombrias surgiram. Os botes salva-vidas eram muito poucos. Os avisos foram ignorados. As regras estavam desatualizadas. O navio estava se movendo rápido demais para as condições. Mas, diferentemente da investigação dos Estados Unidos, os britânicos fizeram o possível para proteger os seus próprios. A linha White Star não era a culpa. Eles disseram que a tripulação era um corajoso capitão. O capitão Smith foi elogiado, apesar de levar o navio de cabeça para um campo de icebergs. É claro que Bruce SM não fez nada de errado. Ele é apenas um cara que tem um bigode, e o momento do veredicto final não era o ideal. O naufrágio foi um acidente infeliz, não um crime. O público revirou os olhos e pediu mais chá. O que mudou? Apesar dos resultados da investigação, foi um pouco desagradável. Eles fizeram uma grande mudança, e foi muito legal da parte deles fazê-lo. Os navios internacionais de patrulha de gelo começaram a tracking. G monitorando água pesada no iceberg no Atlântico Norte. Eles também atualizaram todas as leis marítimas, o que foi realmente útil. Agora, todo navio tem que carregar botes salva-vidas para todos a bordo, o que é ótimo. Eles exigiram que os navios sem fio de 24 horas tivessem operadores de rádio em serviço o tempo todo, o que foi uma boa ideia. Exercícios e treinamento de exercícios de barcos salva-vidas tornaram-se obrigatórios, e o treinamento da tripulação foi transferido em todo o mundo, o que foi realmente inteligente. O Titanic pode ter afundado, e suas perdas mudaram o mar. Os sobreviventes da audiência experimentaram uma série de emoções, desde um senso de liberação até um profundo sentimento de dor, enquanto se sentavam em uma sala e reviviam as experiências angustiantes. Eles ouviram os gritos assustadores no escuro e os sons de um navio gemendo embaixo deles. Eles também ouviram uma voz fria discutindo tonelagem e velocidade enquanto se lembravam dos rostos dos que foram deixados na água, o que era particularmente difícil de suportar. Alguns nunca falaram em público. Mais uma vez, outros, como Lola, protegeram a equipe e o capitão pelo resto de sua vida, enquanto alguns, como J, fizeram o mesmo. P. Morgan. Pobre Bruce e SM.
Ele foi esquecido, caçado e envergonhado. Ouvimos o resto do mundo, julgamos e prometemos lembrar que o legado do Titanic não estava apenas gravado no aço. Foi escrito em tinta em testemunhos, em vozes instáveis, testemunhas que olharam para os senadores e disseram: aconteceu, e é realmente triste que tenha acontecido. Espero que isso não aconteça de novo. O navio afundou, mas sua história estava apenas começando a subir. Uma descoberta de artefatos revelou que ela desapareceu na escuridão nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, engolida pelo Atlântico como um segredo sussurrado. Por mais de 7 décadas, ela ficou perdida sob uma camada de água salgada e tempo a 3 quilômetros de distância. Seu lugar exato de descanso permaneceu desconhecido, um mistério envolto em mito e memória. Alguns disseram que isso quebrou em dois. Algumas pessoas disseram que ele afundou, mas não se machucou. Outros disseram que ele foi amaldiçoado. Outros ainda disseram que ele era um santo. Mas todos concordaram em uma coisa: o Titanic havia desaparecido, até que finalmente o encontraram. O fascínio das pessoas pela ideia de recuperar o naufrágio começou quase imediatamente após a introdução do conceito. Algumas pessoas imaginavam levantá-lo usando eletroímãs, enquanto outras pensavam em encher seu casco com bolas de ping-pong ou vaselina. Embora essas ideias fossem certamente intrigantes, é importante observar que a tecnologia na época não estava em pé de igualdade com a imaginação. O Titanic era um navio lendário que permaneceu escondido por muitos anos. Foi encontrado a uma profundidade de 12.500 pés debaixo d'água. A única evidência de sua existência foram as histórias dos sobreviventes e alguns artefatos que flutuavam do navio. Esses artefatos incluíam itens como botes salva-vidas, coletes salva-vidas, menus, xícaras de chá e relógios de bolso que pararam às 2:20 a.m. Estávamos muito empolgados em aprender mais sobre ela. Na década de 1970, o fascínio pelo Titanic havia crescido tremendamente. Oceanógrafos, cientistas e aventureiros ficaram intrigados com a história. Entre eles estava um americano determinado chamado Robert Ballard, que mudaria o curso da história. Ballard estava procurando o Titanic há anos. Ele sabia que era possível, bastava equipamentos modernos, cálculos precisos e uma generosa explosão de obsessão. Em 1985, ele teve a sorte de ter sua chance ao fazer parceria com uma equipe francesa liderada por Jean Loup. Michel Ballard teve acesso à nova tecnologia Argo, um veículo subaquático não tripulado equipado com câmeras que podiam escanear o fundo do oceano. Seu verdadeiro objetivo era o primeiro segredo, mas a Marinha dos Estados Unidos tinha uma ideia diferente. Eles contrataram a tecnologia para procurar 2 submarinos nucleares afundados. No entanto, o acordo que encerrou a missão da Marinha foi concluído e eles financiaram sua busca pelo Titanic. A busca começou onde eles esperavam, perto do último local de desastre conhecido, ajustado para as coordenadas do oceano. A busca foi longa, mas a equipe foi determinada. Por dias, eles vasculharam o mar, procurando qualquer sinal do Titanic. E em 1º de setembro de 1985, seus esforços valeram a pena. O monitor revelou uma caldeira, depois um casco, depois um arco. Era o verdadeiro Titanic, mas foi quebrado em 2. Foi arrancado do chão. A popa estava quase separada. 2.000 pés de destroços se estendiam pelo fundo do mar, como uma pluma de farinha de rosca, botas de porcelana, garrafas de vinho, camas, bonecas, maçanetas e tempo pararam. Uma história uma vez pensada perdida foi agora revelada sob uma cortina fina de lodo e ferrugem, e o mundo ofegou. A equipe de Ballard estava tão empolgada com a descoberta que eles mantiveram em segredo por alguns dias para garantir que fosse real. Então, o mundo aprendeu sobre o incrível Titanic encontrado, e as fotos da impressionante descoberta foram compartilhadas com todos. O nariz do navio ainda está tão majestoso como sempre, mesmo que esteja enterrado sob a água. O fundo do mar, o trilho, a corrente de ancoragem, o ninho de corvo e os poços vazios onde os botes salva-vidas eram pendurados, não era apenas um navio afundado. Foi uma cápsula do tempo. Ballard escreveu sentindo-se sobrecarregado de tristeza por ter encontrado, mas ele não queria explorá-lo. Ele acreditava que este lugar deveria permanecer sagrado. Chegamos a prestar nossos respeitos ao naufrágio, que ainda estava intocado e permaneceu em sua posição original. Ele nos pediu para não perturbá-lo, mas nem todos se sentiam da mesma maneira. Ao longo dos anos, houve muito debate sobre preservar ou pesquisar os destroços. No final, o RMS Titanic Inc. de 1987 decidiu ir com a preservação.
Ele disse que chegamos a sofrer, mas não se preocupar, e ele estava certo. Mas nem todos se sentiram da mesma maneira. Depois de obterem os direitos legais de extrair artefatos do navio afundado usando veículos subaquáticos, começaram a elevar objetos para a superfície primeiro. Nas últimas décadas, encontramos mais de 1.800 tesouros pequenos. Esses tesouros variam de pontuação fina até alguns pontos. Nós os encontramos em menos de 5 anos. Cada um desses artefatos é um sussurro das profundezas. Encontramos garrafas de perfume com seus aromas ainda intactos. Também encontramos um caso de violino que havia sido torcido pela água, mas ainda era reconhecidamente elegante. E até encontramos uma parte irregular e enferrujada do estojo. Cartas pessoais, tinta desbotada, papel, sapatos torcidos, mas legíveis, que caíram, o couro preservado na lama gelada, até os banheiros cujo esmalte branco ficou cinza fantasmagórico, foram encontrados sinais de cabine com números de quarto preservados neles, relógios de bolso congelados no exato momento em que seu dono foi pego em um acidente de carro. Água. Cada artefato carregava uma história, e cada história era um lembrete de que o mundo era mais do que metal, estava cheio de lembranças. O Titanic não é imune ao tempo. Ao longo dos anos, as bactérias, em particular, uma tensão recém-descoberta apelidada de Alimonos Titanic, devorou lentamente o ferro dos destroços, formando formações de estalactita conhecidas como rústicos que correm trilhos, baratas cobrem e se agarram a vigas. Eles são como pingentes de mar delicados, não são? Eles são estranhamente bonitos, mas também maus. Especialistas estimam que o navio entrará em colapso completamente nas próximas décadas. Algumas partes já foram destruídas, o ninho do corvo desapareceu, as paredes da cabine desmoronaram e o banho do capitão, uma vez visível, o navio agora desmoronou para pó, e o tempo está levando lenta mas seguramente. As pessoas têm opiniões diferentes sobre como os destroços devem ser tratados. Alguns veem o Titanic como um museu, um lugar de aprendizado e socialização, enquanto outros o veem como um túmulo que deve ser deixado sozinho para muitas das famílias das vítimas. Estou aqui para você, meu amigo. Eles são tão cuidadosos para não levantar mais objetos, porque veem o navio afundado como um lugar sagrado. Algumas pessoas pensam que os objetos recuperados são uma maneira bonita de preservar as memórias, e acreditam que um garfo ou um sapato pode falar mais alto do que um livro jamais poderia. Em 2012, o local do REC recebeu o Grande Polegar da Unesco, que o reconheceu como um tesouro cultural. Desde então, todos estamos fazendo o possível para garantir que quaisquer expedições sejam feitas com muito cuidado e supervisão. Ainda há muito debate sobre os artefatos do Titanic que estão em exibição em museus em todo o mundo. De Las Vegas a Belfast, de Paris a Nova Escócia, os visitantes podem passar por seus pratos, cadeiras de convés, roupas e suas cartas. Alguns museus recriaram os corredores do navio ou esfriam o ar para combinar com a temperatura da noite em que afundou. Ei, por que não tentar ativar o menu mais recente? Ou talvez você queira chegar de perto e pessoal com uma réplica da vida real de um iceberg. As pessoas geralmente se encontram chorando quando ficam na frente dessas relíquias incríveis. É quase como voltar no tempo. De repente, você não vê um navio, mas a vida. O sal preservou não apenas metal, mas também memória. O Titanic repousa calmamente. 5 quilômetros abaixo da superfície do oceano, está em ruínas, desaparecendo, mas ainda lá. Sonar Cans nos últimos anos revelou alguns detalhes surpreendentes. Os lustres se encaixaram, as salas de máquinas entraram em colapso e há um labirinto caótico na popa. O navio afundado agora está mais escuro que a noite, sem luz ou barulho que o perturbe. Existem apenas correntes, ferrugem e memória. E continua sendo um dos lugares mais visitados do mundo. Pode viajar, mas ainda é um lugar de grande importância. Faz 100 anos que o Titanic afundou, e ainda é uma história tão triste. Nenhum pé humano colocou os pés naquele navio desde então. Ele desapareceu há 73 anos e foi encontrado há quase 40 anos. Mas seu impacto sobre nós permanece inalterado. Embora sejam fortes, todo artefato encontrado parece uma carta do passado. Toda expedição parece um funeral e um milagre. Todo vislumbre sob as ondas nos lembra a ambição humana, a fragilidade e a rapidez com que a fama se transforma em um fantasma. Não é apenas um naufrágio, é um museu. Um monumento, um mito, dormindo no silêncio do fundo, e ainda estamos ouvindo. O Titanic pode ter escorregado sob as ondas em 1912, mas nunca desapareceu.
Em vez disso, como um fantasma demais para desaparecer, ele permaneceu primeiro nas histórias, depois no cinema e finalmente no turismo. O navio afundado se tornou um destino, uma memória e uma indústria. E agora, mais de um século depois, você pode percorrer seus corredores, beber seu chá e até deitar em suas camas. Você nunca se molhará, então não precisa se preocupar com isso. Bem-vindo, querido sonhador, ao turismo titânico. Você está em um deleite, porque estará explorando antes mesmo de o naufrágio ser encontrado. É tão maravilhoso ver que as pessoas estão se reunindo no coração das cidades associadas ao Titanic, não ao fundo do oceano. Em Southampton, onde começou a viagem inaugural do navio, as pessoas estão parando nas docas com flores e câmeras. O Museu Marítimo de Southampton se expandiu para o Museu da Cidade Sea, que é uma prova do fascínio duradouro do Titanic. O Centro de Memória do Titanic é um lugar onde você pode encontrar mapas, modelos e histórias emocionantes da cidade que perderam mais de 500 membros da tripulação. Halifax, Nova Escócia, é um lugar com muita história, e muitos dos corpos foram levados para o cemitério da Ville Fairview no Gramado após as inundações. É um lugar onde muitas pessoas vão prestar seus respeitos e lembrar do trágico evento. Linhas de lápide simples e curvas marcaram os túmulos das vítimas do Titanic. Isso incluiu o famoso Marco J. Dawson, não Leonardo. Tenho medo é um homem de verdade chamado Joseph Dawson, um aparador de sangue frio. Os visitantes ainda deixam flores, notas e citações de filmes porque o turismo é como um luto. É difícil de acreditar, mas a impressionante estrutura angular que vemos hoje se elevou sobre o antigo estaleiro de Harland e Wolff em Belfast em 2012, exatamente 100 anos após o naufrágio do Titanic. Seu design é um belo aceno para o tamanho e a forma do arco do Titanic. O objetivo do Titanic Belfast é homenagear o navio, o povo e o mito. É um museu enorme e de vários andares dedicado ao Titanic e seu legado. Aqui, você está convidado a dar um passeio pelos estaleiros reconstruídos, desfrutar de uma viagem virtual pelo Titanic e ter uma ideia das plantas interativas que estão na mesma ripina onde o Titanic conheceu a água. O museu termina com um momento de silêncio, um espaço reflexivo exibindo um navio afundado. Muitas pessoas são emocionadas com o estado atual das imagens do sonar e as imagens fantasmagóricas, dizendo que é o mais próximo que chegaremos a realmente entender a tragédia. Ei, você sabia que pode tomar um café no andar de cima do café do Office? Está no mesmo lugar em que os planos para o Titanic foram desenhados. Isso não é incrível? Você pode obter um café com leite onde sonhava com o nascimento de seus rebites. Algumas pessoas são tão apaixonadas pelo Titanic que tentaram recriá-lo. Se você estiver interessado nisso, verifique os estabelecimentos com tema do Titanic em Branson, Missouri. Há uma atração de museu chamada Titanic, que é uma versão menor do navio. Você embarcará com um passe de embarque emitido para o passageiro real. Você tocará na parede do iceberg, caminhará pelos corredores de primeira classe, e no final, descobrirá se seu passageiro sobreviveu. Essa experiência pode ser um pouco assustadora para as crianças e realmente tocando para adultos. Na bela cidade de Pigeon Forge, Tennessee. Estou tão animado para falar sobre outro museu do Titanic que está fazendo o mesmo. Eles estão adicionando uma forma para ser imnês, e sim, uma escada majestosa que você pode descer enquanto se sente fabulosamente condenado. Também estou emocionado ao compartilhar que a China iniciou a construção do Titanic 2, uma réplica em tamanho real projetado para ser construído nos Estados Unidos. Navegue e deixe-me contar mais. Sim, você me ouviu certo. Está em espera no momento, mas foi uma coisa real por um tempo porque alguém pensou que você sabia que deveríamos recriar o famoso navio condenado. E, claro, você pode passar a noite em um hotel no estilo Titanic. O Titanic Hotel Belfast está localizado na antiga sede de Harland e Wolff, combinando a elegância eduardiana com o luxo moderno. Em Liverpool, você pode jantar em restaurantes com temas do Titanic, o que é uma experiência muito legal. Você já sonhou em se casar em um baralho artificial em Las Vegas enquanto ouvia a tragédia de Celine Dion em segundo plano? Ou talvez você queira fazer uma aventura subaquática para explorar um navio afundado real. Bem, você pode fazer as duas coisas. Você pode visitar o próprio Titanic, mesmo que não seja barato. É um tópico bastante controverso, no entanto. Várias empresas de turismo de profundidade ofereceram um mergulho no Titanic, onde você desce uma profundidade de 12.500 pés em veículos subaquáticos para visitar os destroços. Esses passeios são uma oportunidade incrível de explorar o passado e estão disponíveis por uma taxa modesta entre US$ 100.000 e US$ 250.000 por pessoa.
Os passeios duram vários dias, dando-lhe tempo de sobra para mergulhar na história e aprender sobre a jornada do navio. Você estará em uma pequena esfera de metal com cientistas e um piloto, criando uma experiência única e íntima. É uma chance de voltar no tempo e testemunhar a história do navio de perto. Você poderá ver a grade, a âncora e o espaço onde a Gran Staircase se levantou. Algumas pessoas estavam chorando, outras estavam quietas e outras assistiram com corações batendo. Essas jornadas levaram a algumas discussões interessantes. Devemos perturbar o túmulo? Os bilionários devem tratar a tragédia como uma atração turística? Então, em 2023, algo terrível aconteceu. O navio submersível da OceanGate Titan, transportando 5 passageiros, incluindo o fundador da empresa, explodiu enquanto desce ao local do acidente. Todos morreram. O incidente levantou algumas questões importantes sobre segurança, ética e a linha entre tributo e espetáculo. Ainda assim, o oceano sussurra, e alguns continuam afundando. O Titanic não é apenas uma atração turística popular, é também uma fonte de renda. Se você estiver interessado em um colar do Titanic feito na réplica da marca Long White Sarline Cap, encontrará o que está procurando no Etsy. De kits modelo a placas de navios cerimoniais, os itens herdados chegaram às lojas de presentes e leilões do eBay. Jogos de tabuleiro, salas de fuga com tema do Titanic e até blocos de Lego Titanic são apenas alguns exemplos de como o espírito do navio tocou tantas vidas. As crianças podem recriar um desastre marinho em forma de tijolo adorável, assim como no filme de 1997. Você sabe disso, e você provavelmente até o cita às vezes. Isso trouxe um grande aumento no turismo titânico, com museus vendo um aumento de 300% nos visitantes. As pessoas reservaram cruzeiros apenas para falar sobre o Titanic, e sim, toda loja de presentes vende colares do coração do oceano. Então, o que é o Titanic Tourism? Tenho certeza de que você concorda que é uma visão de se ver. Algumas pessoas vêm para prestar seus respeitos, outras vêm tirar fotos e outras deixam flores nas lápides. Outros deixam posts sinceros acompanhados pela triste música de violino. Mas nos corredores dos museus, em artefatos manchados de sal, e no eco de um nome falado suavemente por estranhos, o Titanic se tornou mais do que um naufrágio. É um símbolo, uma peregrinação, um poema. E é por isso que continuamos visitando. Porque ainda nos vemos nele. O Titanic era um esplendor humano. Está coberto de falha de aço e humano, e é embrulhado em arrogância. É um lembrete do que somos capazes e do que devemos sempre lembrar. Seus passageiros eram sonhadores, imigrantes, elites e engenheiros, assim como nós. Eles estavam cheios de histórias e esperanças. Controvérsias. Visitar o Titanic não é apenas um navio. É sobre fazer parte de uma história que nunca terminou. A cultura pop e o cinema adotaram o Titanic e foi ressuscitado 1000 vezes. Embora seu aço tenha sido engolido pelo oceano, sua história emergiu como um fantasma, assustador e inspirador gerações. Tornou-se mais do que um navio, mais do que uma tragédia. O Titanic se tornou um símbolo, um mito e uma tela. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que no mundo da cultura popular, onde sua história continua a ressoar no cinema, no rádio, nas estantes de livros e em telas brilhantes. Desde os primeiros filmes silenciosos até os épicos cinematográficos modernos, de filmes em preto e branco a filmes em preto e branco, a história do Titanic continua sendo contada. De documentários aos musicais da Broadway, Titanic é uma parte amada da imaginação do nosso mundo. Sua história é recontada tantas vezes que continua crescendo e mudando, como uma bela flor ao vento. A cada recontagem, novos medos, paixões e vozes são adicionados à história, tornando-a mais rica e mais complexa. É incrível ver como uma narrativa simples sobre gelo e água pode acender uma resposta humana tão apaixonada. O primeiro filme sobre o desastre do Titanic foi lançado apenas 29 dias após o naufrágio. Foi chamado de Salvo do Titanic. Estou tão animado para falar sobre a estrela do show, Dorothy Gibson. Ela é uma sobrevivente da vida real que, incrivelmente, usava o mesmo vestido que ela tinha quando escapou do navio. Assim que voltou para Nova York, ela voltou ao seu eu habitual. O filme silencioso e duro era um tipo estranho de terapia e exploração ao mesmo tempo. Hoje, é uma pena que esteja perdido no tempo. Nenhuma cópia foi preservada, mas sua própria existência prova a rapidez com que a história do Titanic chamou a atenção do público nas décadas que se seguiram. A história foi recontada tantas vezes.
O filme alemão de 1915 mostrou uma trama silenciosa mais complexa, e as produções posteriores fizeram com que pareça mais romântico ou nobre. Algumas pessoas viram isso como um aviso sobre serem muito orgulhosas, outras pensaram que era uma história sobre ser moral, e outras acabaram de ver isso como um grande show. Mas uma versão da história foi diferente de todo o resto. Foi o filme de 1958 A Night to Remember, um filme histórico baseado no melhor filme de Walter Lord. O livro mais vendido com o mesmo nome, Uma Noite Memorável, é um filme do Titanic que está realmente próximo dos corações das pessoas. Melodramática. Este filme não é exibido como um clímax cinematográfico, mas como um lento colapso de ordem e certeza. Tornou-se uma pedra angular da cultura titânica, inspirando historiadores e educando gerações. Entre eles, causou uma profunda impressão em um jovem chamado James Cameron. Titanic, 1997. Navio renascido em cores e tragédias na história. Pequena filmografia. Em um filme tão icônico ou emocionalmente devastador quanto Titanic de 1997. Ele gostava de James Cameron, que criou uma maneira totalmente nova de fazer filmes de desastres, filmes de romance e filmes grandes e emocionantes. Ele queria fazer mais do que apenas contar uma história. Ele queria trazer o navio de volta à vida. Ele gastou milhões de dólares pesquisando história e até mergulhou para ver o navio por si mesmo. Ele estudou todos os detalhes, desde o tapete até a maneira como os botes salva-vidas ralavam quando foram reduzidos. E ele fez tudo com tanto cuidado. Mas ele não queria apenas ser preciso. Ele também queria criar uma história que faria justiça à memória das 1.500 almas que morreram naquela noite trágica. Então, ele nos deu Jack e Rose. Ele criou Jack Dawson, um artista de terceira classe de espírito livre, e Rose Dewey Bucata, um aristocrata relutante com espírito ardente. Eles eram uma linha de vida emocional. Seu amor, condenado desde o início, abriu uma janela humana para a grandeza e brutalidade do Titanic. Através dos olhos deles, sentimos luxo e divisão de classes, pânico e silêncio, a merda final na escuridão arrepiante. O mundo se apaixonou, e o filme ganhou 11 Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Estou tão animado para lhe dizer que arrecadou mais de US$ 2 bilhões nas bilheterias. Isso torna o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos. O impacto do filme nos anos 90 era inegável. As pessoas foram cativadas e se tornou parte de seu DNA cultural. Eles se alinharam repetidamente para assistir, alguns até assistindo uma dúzia de vezes. As pessoas desmaiaram, soluçaram e compraram conjuntos de caixas duplas, fitas VHS e usavam seus videocortas. Não era apenas um filme, era um ritual da manhã global. E, claro, nenhuma discussão sobre a presença do Titanic na cultura pop estaria completa sem mencionar a música. Oi! Essa sincera balada, My Heart Will Go On, da incrível Celine Dion, foi inicialmente recebida com alguma hesitação, mas graças aos incansáveis esforços do compositor James Horner, tornou-se uma sensação internacional. A demonstração de Celine, feita de uma só vez, conquistou todos, e a música liderou as paradas mundiais, ganhando um Grammy. Ele ganhou um Oscar e se tornou o crescente emocional de quase todos os rompimentos com o coração partido ou um colapso de karaokê de 1997 até os dias atuais. A introdução de Flauta Suave é suficiente para levar as nações inteiras às lágrimas. É doce, magnífico e imortal. Do outro lado do filme, Titanic penetrou em 1997. No mesmo ano que o épico musical Titanic de Cameron, que estreou na Broadway contra todas as probabilidades e foi um enorme sucesso, foi dedicado a Jack e Rose, mas a passageiros reais e as decisões tomadas naquelas horas fatídicas. Ganhou 5 prêmios Tony, incluindo o melhor musical. Os membros da plateia foram levados às lágrimas quando os atores cantaram sobre caldeiras. Dívida e sonhos perdidos são tópicos difíceis, mas também são a inspiração para alguns de nossos shows de comédia favoritos. O navio foi imortalizado na cultura da paródia e da internet meme dos Simpsons, Family Guy e praticamente todos os shows de comédia desde o final dos anos 90. Todos nós vimos a infame cena da porta, o momento do carro fumando ou a pose Eu Sou o Rei do Mundo. Até o robô Chicken estava envolvido. O próprio iceberg se tornou um meme, assim como o mau julgamento de Jack de flutuabilidade. Até o conjunto de caixas VHS da sua voz se tornou um meme. Embora o filme tenha sido lançado no final dos anos 90, James Cameron retornou ao Titanic em vários documentários que combinam curiosidade científica com maravilha cinematográfica. Flash, os filmes fantasmas dos abismos. Titanic, 2003.
Titanic 20 anos depois, 2017. E outros anos trouxeram os espectadores de volta aos destroços, desta vez com câmeras espalhando para cabines esquecidas, com as varreduras do sonar revelando toda a extensão do naufrágio e com comentários sobre a perda de patrimônio e o que resta, mesmo em videogames e máquinas virtuais. Os desenvolvedores da realidade trabalharam duro para lhe trazer a incrível experiência do Titanic VR. Eles fizeram isso para que você possa explorar os destroços e experimentar o mergulho em detalhes impressionantes. Projetos de fãs como Titanic, Honor and Glory estão trabalhando para restaurar o navio em impressionante realismo digital, prestando atenção em todos os detalhes, cada maçaneta com a qual as pessoas ainda não terminaram. Titanic está em uma liga própria. Não é apenas o espetáculo espetacular, é também a mensagem poderosa que ele envia. O que ela representa é realmente algo especial. E se houvesse mais botes salva-vidas? Tenho certeza de que todos nos perguntamos o que poderia ter acontecido se eles tenham desacelerado. E se a mensagem tivesse chegado à ponte? E se Jack tivesse sobrevivido? Ela é um símbolo de ambição e fracasso humano, de amor florescendo nos lugares mais improváveis, como luta de classes e destino. Ela nos lembra o quão frágeis somos, mas também quão linda. Não importa como recontamos a história, seja uma história romântica ou uma pessoa satírica, acabamos sendo nós mesmos. Mais uma vez, nos encontramos perdidos em sonhos e profundamente em tristeza. Esperamos que o Titanic na cultura pop não seja uma repetição de uma tragédia. Queremos lembrar, refletir e honrar o legado daquele dia fatídico. Na manhã de 15 de abril de 1912, o mundo mudou para sempre. Isso não aconteceu com um estrondo ou uma sirene. Mas agora, depois de algumas horas, o navio que simbolizava a altura da inovação humana se tornou um lembrete comovente de nossa vulnerabilidade. Foi construído para ofuscar, sobreviver e dominar o oceano, mas a natureza não está impressionada com as escadas de mármore ou o acesso à internet sem fio. Os telegramas sobre o desastre deixaram mais de uma pessoa se sentindo realmente triste. A perda trágica do Titanic ainda é sentida hoje, mesmo que se estima que 500 vidas tenham sido perdidas. É um momento que está sempre gravado em nossas mentes. Não era apenas mais um naufrágio, tornou-se um símbolo de nossa história de advertência coletiva, uma história de fantasmas que foi transmitida ao longo dos anos. A tragédia do Titanic, com seu nome ecoando ao longo dos séculos, tem um lugar especial em nossos corações e mentes. É uma história que sempre esteve perto de nossos corações, e é uma que nunca perdeu sua relevância ou sua capacidade de nos mover. Os desastres históricos do Titanic, como muitos outros, deixaram uma marca indelével em nossa história. Eles são um lembrete dos erros que cometemos, a riqueza que possuímos e as vidas que tamos. Que como garantido. E aqueles que não encontraram nada encontrou algo quase literário em todo o evento. Uma tempestade perfeita de inovação, ignorância, beleza e terror do século XX se mudou para o povo, vendo o Titanic como mais do que apenas um navio afundado. Ela se tornou o símbolo de uma lição inteira. Quando perguntado se isso poderia acontecer novamente, os sobreviventes à resposta permaneceram em seus lábios ao longo da vida. Muitos nunca falaram sobre ela, mas outros contavam sua história com tanta frequência que ela se tecia em suas personalidades. Eles se casaram e depois se mudaram para um casal. Eles nunca pisaram no navio, mas todos encontraram seus próprios caminhos de serem felizes. Na noite de 14 de abril, eles estavam lá um para o outro. Logo após o incidente Titanic, as pessoas protestaram de uma maneira que realmente fez a diferença. Eles mostraram que se importavam com a segurança de todos na água. Por esse motivo, em 1914, a Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar foi criada. Esta convenção fez algumas regras muito importantes. Os botes salva-vidas ainda existem hoje, o que é um alívio para tantos. Existem botes salva-vidas para todos os exercícios convencionais. Há um monitoramento de rádio de 24 horas de patrulhas de gelo no Atlântico Norte. As lições do Titanic foram esculpidas na legislação com a mesma urgência e seriedade que uma pedra memorial. Nesse sentido, sua perda salvou milhares, talvez milhões, de vidas nas décadas após sua morte. Era trágico, é claro, mas se tornou a mãe da reforma em todo o mundo. Os memoriais estão surgindo por toda parte para honrar sua memória. Em Southampton, onde a maior parte da equipe morava, há boas lembranças dos engenheiros, que infelizmente não sobreviveram. Em Halifax, onde muitos corpos foram encontrados, as lápides na grama são escritas com nomes, números e uma tristeza sincera e silenciosa.
Em Belfast, seu local de nascimento, o museu é um santuário para celebrar sua mente brilhante e seu coração partido. Alguns memoriais são tão tangíveis quanto estátuas e placas, enquanto outras são mais sutis, como uma linha em um livro ou uma referência em um poema. Alguns memoriais são tão simples quanto uma lágrima na bochecha de uma velha quando ouve a melodia familiar em que o Titanic vive. Em muitos lugares, não apenas no fundo do oceano, é como se o tempo nos ajudasse a lidar até com as perdas mais difíceis. Mas com o Titanic, parece que a dor só cresce com o tempo. Todo sobrevivente que deixa um buraco que nunca pode ser preenchido. Outro capítulo termina na última conexão viva com a tragédia. A amada Milvina Dean faleceu em 2009 aos 97 anos de idade. Ela tinha apenas 9 semanas quando foi levada para um barco salva-vidas nos braços de sua mãe. Enquanto ela nunca se lembrava do navio, deixou uma marca indelével em sua vida. Nos seus últimos anos, ela defendeu incansavelmente a causa da respeitosa preservação da memória do Titanic. Quando ela faleceu, algumas de suas cinzas estavam espalhadas no mar. Tudo começou com ela e, quando o último respiração do extremo de Fir se foi, seu legado já estava ficando mais forte. Se você perguntar a alguém sobre a Lucania, Andrea Doria, ou mesmo a Imperatriz da Irlanda, eles podem não estar familiarizados com eles. Mas quando mencionei o Titanic, meus olhos se arregalam e minha respiração para. Talvez porque foi sua primeira viagem. É difícil dizer com certeza, mas há uma boa chance de haver pessoas ricas a bordo. E a história é tão estranhamente perfeita, não é? Tipo, um navio inacessível, um iceberg. Eu acho que a música tocada pelos passageiros estrelados tem algo a ver com isso. A classe de vida ainda é uma questão bastante familiar, áspera e humana, certo? E talvez, no fundo, Titanic seja um espelho. Reflete quem éramos no início do século XX, ousado, brilhante. Ela está cheia de esperança e autoconfiança, e não tem medo de nos mostrar as pequenas falhas em nossa crença em nós mesmos. Ela nos mostra como ser descuidado pode levar a coisas ruins, como ser gentil pode ajudar em tempos difíceis e quão importante é ser forte. Titanic não é apenas sobre o navio. É sobre todos nós. Vimos essa história em livros, documentários, claro, o famoso filme Titanic. Cada geração encontra algo novo nela. Os decks têm algo diferente para todos. Você sabe, é incrível como toda pessoa vê algo diferente no Titanic. Algumas pessoas veem o romance, outras veem a injustiça e outras ainda veem coragem ou fracasso. E você sabe o que? Todos esses sentimentos são verdadeiros. Titanic é um filme que faz você se sentir tudo o que NDS de emoções. Esta é uma sinfonia que o quarteto de cordas toca até o fim, e o relógio congelado mostra a hora de ser 2h20 da manhã. É um sentimento. Essa jornada, esta longa jornada estrelada e estilizada de sal, chegou ao fim. Voltamos não a uma catástrofe, mas a um sonho. Antes que o Titanic afundasse, ele disparou, brilhou e carregava esperança pelo mar. Ela era mais do que a soma de seus botes salva-vidas e rebites. Ela era o coração espancador de sua época, cheio de crença de que tudo era possível. A história dela pode ter terminado quando ela estava a menos de 12.500 pés de água, mas sua alma continua a flutuar acima de nós, em museus, em histórias, em palavras sussurradas passadas de geração em geração e aos seus olhos quando você se lembra que o legado do Titanic não está na queda. Está no cabelo dela, não é?